Oi gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Gente, hoje eu vou gravar um vídeo falando o seguinte aqui pra vocês, olha só. Eu sei que eu tô gravando o vídeo um pouquinho mais tarde, eu vou upar o vídeo um pouquinho mais tarde também. Mas, olha só, gente, eu vou falar sobre o Dia das Mães, tá, gente? Que foi hoje, ainda está sendo hoje, enfim, até meia-noite. E muita gente não se sente bem nesse dia porque teve mãe abusiva. Teve gente, inclusive, falando pra mim, Sara, grava um vídeo falando sobre isso, né? Gente, olha só. Eu acho que eu já gravei vídeo sobre isso no passado. Mas como a nossa cabeça sempre tem uma outra coisa que a gente ressignifica ou aprende uma coisa nova, né? Nós somos seres em constante evolução ou em constante mudança, enfim, que seja. Então, quem sabe eu possa trazer algumas coisas novas para vocês neste novo vídeo, né, que eu estou gravando aqui para vocês. Então, a gente seria o seguinte, tá bom? Olha só. Eu penso da seguinte forma, que quando você tem mãe abusiva, principalmente mãe que xinga, que ofende, não precisa se ofender de palavrão não, tá, gente? Porque quando a pessoa te ofende de palavrão, ela tá sendo bem explícita. E fica bem claro que você, na verdade, está sendo ofendida. Agora, quando a pessoa, ela chega pra você e fica, por exemplo, te comparando com outras, faz ali um negócio bem sutil, aí eu considero que seja um pouquinho mais complicado, né? Um pouquinho mais complicado, por exemplo, de você chegar lá e conseguir lidar com a situação. Eu acho que, aliás, eu acho que é muito complicado de você lidar com a situação. Porque você pensa, ah, mas ela de vez em quando ela é boa e de vez em quando ela é ruim. E de vez em quando ela faz uma coisa boa e de vez em quando ela faz uma coisa ruim. E tem horas que ela traz, por exemplo, comidinha pra mim. Tem horas que ela me sabota. E tem horas que ela fala que eu nunca vou conseguir nada de bom na minha vida. E tem horas que ela chega e fala pra todo mundo que eu sou boa, que eu sou maravilhosa, e tem horas que ela chega e me esculhamba para todo mundo. E tem horas que ela paga uma mensalidade caríssima de faculdade, ou de escola, ou de cursinho, e tem horas que ela me ofende, ou me nega coisas básicas, como por exemplo medicamento. Não é difícil você encontrar pessoas que não têm acesso a medicamento. Tem, por exemplo, algumas pessoas que até pagam colégio para os filhos, colégio bom. Só que assim, vocês sabem, né? Quanto mais caro for o colégio, mais as pessoas vão achar ruim, assim, se ela não usar o tênis caro, se ela não usar acessório caro. E às vezes a pessoa só paga a mensalidade e bota o filho lá só com uniforme. Todo mundo vai reparar que a pessoa não é do nível social deles e tal, né? Enfim, tem essas coisas também. Colégio de rico tem essas coisas, né, gente? Não tô falando de uma escola particular de classe média, porque às vezes o NP também, ele gosta de... Ai, não, meu filho estuda na melhor escola da cidade, só que ele não tem recurso para manter o nível dos outros alunos. Aí o aluno discrimina, porque usa tênis de pobre, porque usa roupa de pobre, porque frequenta lugar de pobre, enfim, né? Isso é só um exemplo, gente. Esse é um exemplo de pessoas que têm um pouquinho mais de dinheiro. E quando eles não têm, é pior ainda. Mas assim, vamos supor, ah, mas a mãe colocou num colégio bom. Ela é uma mãe ruim. Uma vez eu vi uma pessoa falar assim, ah, como é que a mãe vai ser ruim se leva comidinha pra ela em casa? Gente, levar comida é o mínimo, entendeu? Levar comida, principalmente quando a pessoa está numa determinada situação de necessidade, é o mínimo. Às vezes deixar faltar o básico. Mas só porque tá levando comida, ah, não é ruim não. Foi isso que a gente também falou sobre a live da depressão, falando que muita gente acha que a depressão é frescura, a depressão é besteira, a depressão é bobagem, quando na verdade não sabe o entorno que tá por ali, né? Então, então quer dizer que você não pode se sentir daquele jeito. Você não pode. Você tem que simplesmente pular aquilo ali, porque você não pode se sentir assim. Porque você tem, entre aspas, tudo. Mas assim, gente, olha só, deixa eu falar uma coisinha aqui pra vocês, né? Sobre as mães.
creio eu que quando elas fazem esse jogo de quente ou frio é pior ainda do que se elas não fizessem, do que se elas já chegassem xingando, batendo e fazendo. Tem umas que chegam xingando, batendo e tocando terror. Mas tem umas que às vezes até tocam o terror de vez em quando, e de vez em quando é muito boazinha e fofinha. Aí é que mora o problema. Ou aquela mãe que, por exemplo, trata o dourado muito bem e trata o bode expiatório mal, ou seja, se ela trata um bem e outro mal, a culpa é daquele que está sendo maltratado, porque ela sabe tratar alguém bem, né? Mas olha só, gente, independente da razão, às vezes a mãe ela nem precisa ser NP, porque assim, hoje em dia, né, de uns 2, 3 anos pra cá, tudo é NP. A mãe fez não sei o que, NP. Às vezes ela não é NP. A cultura do nosso país, e não só do nosso país, mas a cultura latino-americana, enfim, ela é uma cultura muito de a mãe pode bater, a mãe pode fazer o que ela quiser, a mãe é quase sagrada. Independente do pior que ela seja. Eu acho que a mãe ela só é condenada mesmo quando ela faz aquelas barbaridades, tipo vender o filho ou a filha para prostituição, fazer com que o filho ou a filha seja estuprado ou morto, ou mesmo quando a própria mãe mata. Eu acho que só aí que a mãe é considerada ruim de fato. Quando ela não chega nesse ponto, é muito difícil da sociedade condenar uma mãe. E as pessoas, a própria filha, às vezes, ou a filha, ela fica se sentindo muito culpada por reagir ou por ter uma depressão. Ela fala, não, mas peraí, eu tô com depressão, mas não era pra eu ter. Até minha psicóloga falou que... Eu já tive psicóloga que falou que a vida é assim mesmo, então não, então eu devia estar bem. A pessoa recalca aquilo tudo, não trata nada daquilo e não investiga as razões daquilo e vai passando para frente. E vai passando para frente. E quando ela entra muitas vezes numa depressão pesada, aí o negócio fica difícil, né? Aí o negócio fica difícil e o negócio fica complicado. A pessoa às vezes nem sabe por que ela tá daquele jeito. E às vezes ela nem sabe que aquilo é depressão. Ela às vezes se junta ao coro que diz que depressão é frescura, que depressão é falta de Deus, e depressão é falta de trabalhar. Mas às vezes ela mesma tem e não sabe. E só quando a coisa fica muito grave é que a pessoa reage, né? Mas assim, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Independente da razão pela qual você sente que a sua mãe é ou foi tóxica com você, muita gente sente o luto nesse período. Por que luto? Porque às vezes ou a própria mãe descartou, ou a própria pessoa resolveu fazer contato zero e achou melhor, entendeu? E é que nem eu falei, a mãe muitas vezes ela não é narcisista patológica. Às vezes é uma mãe que foi ensinada assim pela própria mãe dela e acha que é o certo assim que é ser mãe. E foi passando para frente e nunca se questionou, nunca questionou se aquele comportamento dela era bom ou ruim. E por que eu tô falando isso, gente? Porque às vezes ela nem sequer é NP, mas acho que isso é normal, pela cultura da sociedade isso é normal. A depressão é doença de rico, a depressão resolve com cinta no lombo, muita gente fala assim. É da nossa cultura, ainda mais pessoas com um pouquinho mais de idade, elas falam assim mesmo, né? Elas falam assim mesmo, elas não tiveram essa questão de achar que é válido você se trabalhar. E também não tiveram essa questão de achar que às vezes aconteceu alguma coisa na tua infância. Passou. Não, gente, não passa, fica ali. E a própria pessoa às vezes tem depressão, tem tudo, mas esconde, mascara, ou desconta na bebida, ou desconta no cigarro, ou desconta na droga. Chega e fala, não, mas eu não morri. Mas olha aí, tá mais prejudicado do que não estaria se tudo aquilo não houvesse acontecido. Então é da nossa cultura. Ainda é da nossa cultura. E, gente, para pessoa que, por exemplo, está em luto, né? Gente, para pensar no seguinte, quantos de nós ou quantas de nós não fomos ao nosso máximo? A gente foi ao nosso máximo, a gente tentou tudo que a gente podia. Entendeu? A gente tentou tudo que a gente podia. Se
essa pessoa não quer, porque ela acha que, é assim mesmo, toda a família tem problema, todo mundo tem problema, e ela acha que é normal ser assim, e no entanto você rompeu com esse núcleo familiar, que era para preservar a sua sanidade mental, gente, como é que eu posso dizer aqui pra vocês? Você, sabe, muita gente se sente culpada. Não se sintam culpados por romper com essas pessoas ou fazer contato zero, ou porque muita gente que tem ali os fly monkeys, né, fica assim, ai nossa, sua mãe ficou chateada, você nem deu um feliz dia das mães pra ela. Ai nossa, mas é sua mãe, um dia vai morrer e você vai ficar aí se sentindo culpado, culpada depois. Gente, é aquilo, se você já tentou várias vezes e ao estar ao lado de uma mãe tóxica, uma mãe abusiva, aquilo te fez mal, é legítimo da sua parte não querer ter contato com essa pessoa. É uma coisa que é muito forte na nossa sociedade e na nossa cultura, essa coisa de não, você tem que estar ao lado da sua mãe, porque ela é sua mãe. Não é assim, gente, eu já vi cada coisa horrorosa que mãe fez. E a gente também tem os pais, mas os pais, é muito mais fácil do pai até se desfazer, sabe como? Vou falar pra vocês. Quando, por exemplo, é um pai narcisista, se ele não tiver muito afim de estar ali com os filhos, ele se separar da mãe, ele paga uma pensão enquanto o filho for menor de idade, ou até completar a universidade, né? E depois, o que ele faz? Vai visitar uma vez na semana, depois que fica adulto, nem isso, e perde contato. Então, até é mais fácil para o homem ele não estar junto com o filho. A maior parte das guardas, quando tem separação, ficam com as mães. Poucas são as guardas que ficam com os pais homens. Então, é muito fácil para um pai abusivo se livrar do filho e não ter mais contato. É fácil. É claro que tem casos de pais que até para manter o filho ali no controle, ele dá um jeito, né, de não ficar longe do filho. Mas eu tô dizendo daqueles que de fato querem se livrar. Tem muita mãe que gostaria até de se livrar dos filhos, mas não consegue, por causa dessa particularidade da nossa sociedade, de deixar os filhos ao encargo das mães, das mulheres, e não dos homens, entendeu? Mas se bem que existem os pais, homens, que também ficam ao encargo de filhos. Mas é mais fácil, se ele quiser se desvencilhar dos filhos, é mais fácil do que para a mulher. Agora, se você sente essa culpa, principalmente porque a sociedade, ela coloca a mulher lá em cima, né? Ela coloca a mulher lá em cima como se ela fosse um negócio, assim, a mãe, né? A mulher, quando ela vira mãe, gente, acabou. Por isso que tem muita narcisista que ela até quer ser mãe. Porque ela talvez não queira criar o filho, cuidar do filho, dar atenção pro filho. Mas ela quer aquele holofote em cima dela. Aí eu sou mãe. Eu sou esse ser sagrado, né? Tem muitas que querem isso. Agora, não se sintam culpados ou culpadas de fazer o contato zero. E eu acho muito importante que a pessoa ela faça o contato zero, principalmente assim, que nem quem frequenta Alcoólicos Anônimos. Estou há X meses ou há X anos sem botar uma gota de álcool na boca. Mesma coisa. Estou há X meses ou há X anos sem falar com a mãe abusiva. Sabe por quê, gente? Porque, assim, tem mães que de fato não deixam o filho prosseguir. Tem mãe que estraga emprego, tem mãe que suja o nome do filho, pega o CPF do filho, faz um monte de dívida, pega empréstimo no nome do filho, não paga. Depois o filho que se vire para pagar.
Você já imaginou você ter que orbitar e gravitar em torno de uma pessoa dessa? E às vezes você até tenta. Não, olha, eu vou tentar ajudar minha mãe. Olha, eu vou tentar arrumar não sei o que pra minha mãe. Vou reformar a casa da minha mãe. Aí você vê a pessoa não te dá um obrigado. A pessoa não te dá um... Poxa, legal que você tá... Não, a pessoa ainda te xinga, ainda põe defeito naquilo ali que você arrumou pra ela. Gente, creio eu que nada floresce ao lado de pessoas assim. Cada um sabe da sua história. A gente não pode chegar lá e falar, ó, a história do fulano é assim, assim, assim. Não, cada um sabe da sua história. Mas se de fato houve uma razão legítima, não se culpe por romper. Até porque, será que elas se culpam de toda aquela barbaridade que elas fizeram pra vocês? Será que elas se culpam de sujar o nome de vocês? Será que elas se culpam por xingar, comparar com o primo, com o irmão mais velho, com o irmão dourado, com todo mundo? Elas se culpam? Ah, elas não se culpam? Então, paciência, gente. Se elas não se culpam, não se culpe você. Uma coisa assim que, assim, no começo, eu me lembro que certas pessoas abusivas, elas pegavam, principalmente na questão, comigo, na questão de piedade. Ah, porque eu vou fazer com que a Sara tenha pena de mim. Porque eu tinha muito essa questão da compaixão. Se a pessoa já chegava com ferro e fogo, eu ia com ferro e fogo também. Quando a pessoa vinha toda fofinha, toda engraçadinha, tentando me fazer culpada e tentando se fazer de coitada, aí eu me sentia culpada. Entendeu? Mas, repara numa coisa, ele se faz de coitado, fica, ai, você não me liga, você não fala comigo, você não gosta de mim, você não sei o que, beleza. Só que quando você precisa dessa atenção e quando você precisa dessa compreensão e principalmente desse perdão, até porque você é mais novo, lembra que eu fiz um vídeo falando que mãe é relacionamento hierárquico? Mas não é hierárquico só na hora de mandar, porque elas adoram mandar. Ó, quem manda aqui sou eu, a casa é minha, o dinheiro é meu e dane-se. Enquanto você morar aqui, comer da minha comida, são as minhas regras que você segue. Não é assim que fala? É assim que fala. E a sociedade ainda aplaude. Né? A sociedade aplaude muito esse tipo de discurso. Esse tipo de discurso na nossa sociedade é extremamente frequente e recorrente, não é? É, beleza. Só que assim, sabe o que acontece, gente? Olha só. Quando é pra ela cuidar, porque isso eu aprendi no Karatê Do. Subiu a faixa, subiu o encargo, né? Porque se é faixa preta, chama de sensei e tal, tem todo aquele negócio. O mais velho ali da turma, o mais graduado, eles se inclinam, eles fazem a reverência diferenciada, não tem? Tem, só que eles têm a maior responsabilidade de dar o exemplo. Mãe tem que dar exemplo. Mãe, que quer ser autoridade, ela que tem que ser a mantenedora da casa. É ela que tem o principal peso da responsabilidade, coisa que narcisista principalmente não sabe o que é. A responsabilidade é do tempo, é do clima, é do filho, é de todo mundo, menos dela. Então elas querem mandar, elas querem bater no peito e dizer que a casa é delas. Muitas vezes elas são sustentadas ou por marido ou por filho. Ah, mas ela faz o trabalho doméstico. Às vezes ela faz trabalho doméstico que nem o nariz delas. Que nem o nariz delas. Não é boa dona de casa, não é boa esposa, não é boa mãe, não é boa nada. E quer encher a boca para falar que tá na casa dela. Aí você rompe com uma coisa dessa, nossa, que monstro, não fala com essa mãe. Ah, peraí, olha como é que essa mulher tá agindo. Uma pessoa responsável, que tem hierarquia, que, como a gente dizia no dojo do Karatê, que a faixa pesa, ela vai ficar fazendo dívida em nome de filho? Ou em nome de marido, ou em nome de namorado, ou em nome de ficante, ou em nome de amigo, de irmão, de pai, de mãe. Muitas delas são sustentadas ainda pelos pais. Mesmo os pais já sendo idosos e elas já tendo filho, são sustentadas. Ah, mas na hora de encher a boca fala que a casa delas, elas enchem.
E a responsabilidade de quem é líder? Porque quem é líder não é só na hora de encher o peito e mandar. Líder tem responsabilidade e deveres. Lá no karatê eles falavam. Subiu a faixa, subiu o peso, subiu a responsabilidade. O mais velho tem que dar exemplo para o mais novo. Ele tem que cuidar do mais novo. Porque se ele não cuidar, ele não merece aquela faixa que ele usa. Acabou. Isso é pra vida. Tem inclusive um ditame lá no dojo que eu treinava, que agora a gente tá treinando online, mas tem um ditame lá que diz assim: inútil o homem e a mulher também, né? Inútil o homem e a mulher que não sabe comandar e obedecer. A mãe narcisista faz isso onde? Ela só quer mandar. Obedecer, ela não quer obedecer nada. Tanto que muitas sonegam imposto, burlam, fazem dívida, fazem um monte de palhaçada. É mais irresponsável que adolescente de 15 anos. Ah, mas na hora de mandar, elas querem mandar como se elas fossem a imperatriz da China. Aí você rompe contato com uma coisa dessa? Que monstro! Não, gente, você não é um monstro. Você é só uma pessoa que está querendo salvaguardar a sua sanidade mental. E tem um detalhe, tá, gente? Gente, quem tá aqui atrás é a minha irmã, tá? Quem tá aqui é a minha irmã. Oi, minha irmã. tudo bem? Quem tá passando os dias, ela tá passando os dias aqui comigo. Eu tô aqui com a Sara. Ela tá aparecendo um pouquinho aqui da perna dela no vídeo. Olha só. É que o pessoal vai estranhar ver um negócio mexendo aqui. Mas assim, o negócio é assim, gente. Porque tem muita gente que fala assim: ah, mas a mãe tá disciplinando. Mãe abusiva não disciplina. Mãe abusiva não briga quando tem que brigar. Não chama atenção quando tem que chamar. Quando o filho é dourado, ela deixa fazer tudo. Ela deixa até cagar no teto, se deixar. Mas quando é o bode expiatório, tudo ela xinga, tudo ela ofende, tudo ela joga nas costas dele. Não é disciplina, é agressão. A diferença da disciplina para agressão é que a disciplina tem uma razão de ser. E a agressão, ela além de não ter razão de ser, é para descontar as frustrações dela, de vida. Entendeu? Então, não se sintam culpados de se afastar de uma pessoa dessa. Tanto não tem disciplina que muitas vezes falta remédio, falta educação, falta até cuidados básicos de higiene. Falta tudo. Disciplina é zero, até porque elas também não têm. Que nem eu falei, gasta doidado, faz dívida em nome de todo mundo, age pior que uma adolescente de 15 anos, de tanta irresponsabilidade que tem. Mas elas querem ter aquela questão do ego. E elas estão agredindo, principalmente o bode expiatório, por causa do ego. Então, não se sintam culpados. Por romper relações com essas pessoas, não se sintam culpados. Ah, porque ela se faz de coitadinha. E você? De você ninguém tem pena. Fala assim, minha mãe é coitadinha da mamãe? De mim ninguém tem pena. Gente, pra finalizar aqui, eu só queria dizer uma coisa. A minha mãe, eu não a considero narcisista. Só que ela é tóxica. E nós estamos em contato zero desde 2017. Eu corri atrás. Eu tentei por anos, eu tentei além dos 30. Ter alguma coisa ali com ela. Não deu certo, porque ela não admite, porque a gente quebra aquela fantasia também. Gente, tudo de bom pra vocês e até o próximo vídeo.